Bem, pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo mostrando para vocês como que nós realizamos a união de tabelas, sendo que uma dessas tabelas representa uma tabela do Excel. Então, para ilustrar, eu tenho aqui os dados de nome de município, o código do município, quantas mulheres, de acordo com o censo de 2010, residem nesse município, quantos homens e a população em geral, tá? Então, aqui eu tenho dados de 45 municípios que pertencem ao estado de São Paulo. Aqui no QGIS, eu tenho o layer chamado municípios, RAS 11SP, que são, na realidade, os 45 municípios que pertencem a RAS 11. Aqui de fundo, eu tenho uma imagem do Google Earth, que eu adicionei aqui no QGIS, para dar contexto espacial para vocês. Então, qual é a ideia? Se eu olhar a tabela de atributos desse layer municípios, eu vou identificar que eu tenho aqui duas colunas, uma com o nome e outra com o código. Qual é o nosso objetivo? Eu quero levar para o QGIS esses dados, essa base de dados, e fazer uma associação dessa base com essa shapefile municípios RAS 11, de maneira que eu quero ter nessa tabela de atributos todas aquelas colunas que compõem a minha base de dados aqui no Excel, certo? Então, para isso, o primeiro processo, nós vamos salvar esse arquivo que atualmente está em XLS como um arquivo CSV. Então, para isso, eu vou lá em Arquivo, Salvar Como, eu vou apontar aí para a minha pasta de trabalho e aqui eu vou trocar a extensão do meu arquivo para arquivo CSV, tá? Separado por vírgulas aqui. Então, eu vou denominar, manter o mesmo nome e dar um salvar. Ele vai me dar alguma mensagem aqui, que o tipo de arquivo selecionado não suporta pastas de trabalho que contêm várias planilhas, mas no caso eu só estou trabalhando com uma planilha. Então, vou dar um OK. E eu tenho ali os meus dados salvos em formato CSV. Posso fechar esse arquivo. Aqui no QGIS, vou fechar essa tabela de atributos, o que nós vamos fazer em primeiro momento? Nós vamos trazer essa planilha do Excel. Então, eu vou usar aqui a opção adicionar uma camada de texto delimitado, tá? Essa opção também está aqui, ó, camada, criar nova, adicionar camada, e eu venho aqui, ó, opção, deixa eu só achar o ícone, a partir de um texto delimitado, tá? É a mesma opção, aqui o ícone está bem pequenininho, adicionar camada a partir de um texto delimitado. Bem, aqui eu preciso indicar, procurar esse arquivo que eu quero adicionar. Então, eu vou lá dar em procurar, e aí eu preciso navegar até a pasta onde esse arquivo se encontra. Então, no meu caso, essa pasta, esse arquivo, ele se chama base RAS 11, que a gente acabou de gerar. Então, eu vou dar um abrir, e aí, pessoal, ele vai fazer um carregamento prévio aqui dos meus arquivos, tá? Nesse caso, se o de vocês não aparecer assim, você precisa marcar aqui delimitador personalizado, tá? Ponto e vírgula, ok? Aqui, como esse arquivo ele não contém uma coluna com coordenadas, então veja que ele ainda está desabilitado o ok para mim. Eu preciso marcar aqui, ó, sem geometria. É só uma base de dados, só uma tabela de atributos, ok? Quando eu der um OK, ele vai me criar aqui na minha lista de camadas um layer chamado base, RAS 11, né, que é o ícone aqui de uma tabelinha. Então, qual que é o processo? Eu vou na geometria que eu quero associar essa base, então, no caso, na base municípios, botão direito, propriedades. Aqui eu vou em uniões e vou criar uma união. Então, eu vou adicionar aqui, ó, um maisinho. E eu preciso agora dizer para ele qual é
dessa base aqui, unir camadas base, qual é a coluna desse arquivo base que é igual à coluna no arquivo shapefile municípios RAS11. Então, aqui eu sei que ambos os arquivos têm uma coluna chamada CD geocode município, tá? Isso é muito importante, pessoal. Talvez você diga, olha, mas eu também tenho o nome do município nessa e nessa. Tem que tomar cuidado, porque se uma das colunas estiver com acento e a outra não, ele não faz a junção corretamente. Então, o ideal é fazer por um arquivo de número aqui, tá? Por um campo numérico. Aqui é bem interessante que ele vai mostrar para você o seguinte, você pode escolher os campos que serão unidos. Então, como na nossa base, no nosso shapefile municípios, eu já tenho o nome do município e o código, eu posso, por exemplo, dizer para ele que eu só quero os dados que não contém. É interessante, de repente, replicar o código para a gente ver se ele fez o matching de acordo, tá? Então, aqui, nós vamos dar um OK e, rapidamente, ele já vai dizer para nós se foi feita a combinação correta. Ele está dizendo que uniu 4 campos, que foram os campos que nós indicamos, tá? Então, basta dar um OK. E aí, para ver se resultou o processamento de forma correta, eu preciso abrir a tabela de atributos. E olha lá, eu tenho agora o código que eu trouxe lá da minha base, chamado base RAS11. Eu tenho a quantidade de mulheres, de homens e a população em geral, tá? Então, você vê que ele fez aí corretamente. Por que ele colocou esse prefixo aqui, base RAS11? Porque ele está me dizendo da onde que vem esses dados relacionados a mulheres, homens e população, ok? Só que isso aqui ainda é uma junção temporária, então para nós termos um arquivo em definitivo, eu preciso salvar uma cópia desse arquivo. Uma possibilidade é criar uma cópia. Então eu vou lá, botão direito no layer que eu quero salvar, salvar como. E aí eu vou dizer para ele que eu não quero mais um CSV, eu quero um arquivo shapefile, porque eu quero que ele guarde tanto a base, a DBF, quanto a geometria. Então eu vou lá em buscar, eu vou apontar para a pasta que eu quero salvar, então no meu caso aqui, vou apontar pasta resultados, e eu vou dizer aí que eu quero o nome para esse arquivo. Então eu vou chamar aqui de V final, tá? Que é os municípios da RAS11 com a base de dados que eu carreguei. Vou dar um salvar, posso desmarcar essa opção adicionar arquivo ao salvar, salva o mapa, tá? E basta dar um OK aqui. Então, ele está me dizendo que a exportação foi feita com sucesso. Vou fechar aqui essa minha tabela de atributos. Ele sempre demora um pouquinho para renderizar quando tem alguma imagem, tá, de fundo. E veja que na minha pasta aqui, resultados, ele já gerou meu arquivo. Então, eu posso carregar ele aqui para o QGIS. Vou desmarcar aqui a visualização do anterior. E vou abrir a tabela de atributos desse que eu acabei de gerar. Então, eu tenho aqui os dados. Aí você pode estar se questionando, olha, mas ele bagunçou aqui o nome dos meus arquivos. Quando você salva, o QGIS ele só considera cada variável denominada com no máximo 10 letras. Então, ele mudou um pouco o nome das minhas colunas para manter esse padrão de 10 letras. Então, é sempre importante você guardar, marcar o nome dessas colunas para depois não se perder, tá? Então, aqui eu tenho o código do município, porque eu já sei que essa coluna era o código. Aqui eu tenho a população de mulheres, homens e a população em geral. Tá bom, pessoal? Aí eu posso usar essa base para fazer a representação, a distribuição espacial de variáveis que contém nessa base. Tá ok? Então, era isso.